Se prepara porque o podcast de hoje vai tocar o coração e o seu enriquecimento. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, na marca aí de 80 episódios gravados. Que responsabilidade para ajudar você a pensar aí o que você está adiando, que decisões você precisa tomar, o que você realmente precisa fazer para valer a pena a vida que você está tendo a oportunidade de viver. E eu tô com um cara aqui na minha frente que eu tenho certeza que vai fazer você incendiar esse rascunho hoje, tá? Tá aqui comigo Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro, mestre, um cara autor do nosso livro Emoções Financeiras, cheio de graduações, de experiências. Aí, né? Senhor, quanta coisa incrível! Mas ele vai falar, palestrante internacional, está nos principais eventos de educação do mundo, à frente, head, né, na XP. Ele vai falar todos esses detalhes. Seja bem-vindo, que oportunidade te receber aqui, te ouvir, influenciar a minha vida e de quem está seguindo o podcast com os teus ensinamentos. Quero agradecer Editora Gente, né? Se nós estamos aqui hoje, é um playlist exclusivo com best-sellers, com pessoas que contam histórias de verdade, com metodologia, com fundamento, que fazem acontecer. Eu sou muito grata. As conexões, a troca, eu sempre digo que a Roseli é a minha segunda mãe e eu honro a tua vida, Roseli, por todas essas conexões. Seja bem-vindo! Que incrível! Que bacana! Conta um pouquinho para nós. Quem é o Papai Financeiro? Quem é o Papai Financeiro? Opa! Papai Financeiro é papai da Angelina. É o meu job description mais recente e o mais importante, né? É o papel que eu comecei a desempenhar há 2 anos de pai e que transformou minha vida, né? Acho que quem é pai, quem é mãe, que sabe o quanto que a transformação de ter um filho gera numa pessoa. Eu trabalho com educação financeira há muito tempo já, sabe, Fernanda? Já é um caminho que eu fui seguindo na minha trajetória profissional, que é aquela coisa que, às vezes, por linhas tortas, a gente chega em lugares que a gente nem imaginava, né? E muita gente que trabalha com educação financeira vem do mercado financeiro. Pessoas que passaram pelo mercado financeiro, vou ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro. Eu, apesar de ter me formado em administração, entrei na educação desde o início, desde que eu não me formei. Antes de me formar, na verdade, eu era professor de inglês. E era o que eu fazia para ganhar meu dinheiro. E entrei em projetos de educação, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei com um grande projeto de inclusão digital lá, de ensino de tecnologia, fiz um trabalho na Bolívia, fiz um trabalho nos Estados Unidos também. E em 2013 para 2014, eu entrei na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma coisa que eu não fazia ideia que existia, sabe, Fê? É uma estratégia nacional que o Brasil construiu e que é uma referência. Agora está um pouco mais desarticulado, mas que o Brasil foi uma referência nesse assunto. Eu caí de paraquedas ali, fui convidado para um processo seletivo, fui selecionado e passei a circular pelo Brasil inteiro, desenvolvendo projetos, avaliando projetos, entendendo o impacto desses projetos e conhecendo um novo mundo que para mim até então não existia, que é a educação financeira. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar em escolas públicas desde lá do Rio Grande do Sul, escola rural do Rio Grande do Sul, a gente fez projeto, até Amazonas, Tocantins, Nordeste, Sudeste, né, tudo. E com escolas e com adultos também. E adultos de baixa renda, aposentados, mulheres de baixa renda. Então eu saí lá de uma pessoa que nem existia, nem entendia o que era educação financeira, para alguém que descobriu um conhecimento que muda a vida das pessoas. A gente avaliou impacto junto com o Banco Mundial, a gente avaliou esses projetos todos, né? Então a gente tem hoje
conhecimento acumulado para mostrar que a educação financeira é uma ferramenta para a cidadania de uma pessoa. Você imagina o seguinte, que você vai pegar um ônibus e você não consegue ler o que está escrito ali no ônibus, na placa do ônibus em cima. Como é que você vai fazer para ir para o lugar que você precisa, né? Você vai ter que parar todos os ônibus e perguntar para onde ele está indo? Como é que é ser analfabeto numa sociedade? Deve ser muito difícil. A mesma coisa a gente vive em relação ao analfabetismo financeiro. A gente não tem alfabetização financeira. Uma pessoa que não tem alfabetização financeira, ela não sabe lidar com as questões básicas da vida financeira dela. Então ela é uma pessoa excluída da sociedade. É uma pessoa que não consegue aproveitar oportunidades e ela principalmente está mais vulnerável a todas as questões que vão aparecer para ela com o dinheiro dela. Então ela está passiva em relação ao dinheiro dela. Ela está uma vítima da vida financeira dela pela falta de conhecimento. Você falou o básico. Vamos começar pelo básico, então, para nivelar a nossa conversa aqui. O que é o básico? O básico é entender qual que é a sua renda mensal, real. É a renda líquida que você tem na tua mão, disponível para você usar. Pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas que você perguntar na rua, se a gente sair aqui na rua, você vai ver que a pessoa não sabe exatamente quanto que ela tem de renda disponível. Ela sabe o salário dela, mas ela não sabe quanto que sobra depois do imposto. Ou ela, se ela for autônoma, ela sabe quanto que custa uma hora de consultoria dela, mas ela não sabe quanto que ela está fazendo por mês, em média, a cada mês. Até variável, mais ou menos isso. A tendência da pessoa é sempre aumentar. Então, um otimismo em achar que ela está com dinheiro maior do que ela tem. Isso é um primeiro passo. O segundo passo é entender quanto que ela está usando essa renda dela. Que também parece óbvio, mas, de novo, se você perguntar para as pessoas aqui, ela não sabe quanto que ela gasta por mês para fazer o que ela está fazendo. Por que isso é importante? Porque isso te dá uma clareza no manejo desse recurso muito importante que é o dinheiro. Agora, isso é quase que um sintoma. Saber quanto se ganha, saber quanto se gasta, é quase que um comportamento que advém de um pensamento. Eu vou explicar. O que mais vai pegar o comportamento, o que mais vai influenciar a vida financeira de uma pessoa são as decisões que ela toma, certo? E as decisões que ela toma vão vir de um histórico dessa pessoa. Vão vir das coisas que ela acredita, vão vir das coisas que ela valoriza, vão vir das expectativas que ela tem, vão vir da necessidade dela de se sentir valorizada, de ser aceita, de lidar com a rejeição, de lidar com a frustração, de lidar com o ego, de lidar com N elementos da vida dela. Então, uma pessoa que não sabe a renda dela, não sabe quanto que ela está usando da renda dela e principalmente não consegue manejar isso no presente e no futuro, ela não consegue ter saúde financeira. E aí, a gente tem toda uma bola de neve de problemas que vão vir desses desalinhamentos. É básico a pessoa entender, por exemplo, que a inflação vai corroer o poder de compra do dinheiro dela? É básico também. Porque se eu sei disso, eu posso entender que se eu, por exemplo, colocar o dinheiro no colchão, daqui a algum tempo o que eu tinha de dinheiro ali não vale mais nada por conta da inflação. Então isso é um conhecimento técnico importante. É importante eu entender quanto que eu pago de juros no cheque especial do meu cartão de crédito. É essencial. E se você perguntar de novo na rua, ninguém, ou quase ninguém, vai saber exatamente quanto que um cartão de crédito cobra por ano de juros. Você sabe? Não sei. Pois é. A maioria das pessoas não sabe. E está tudo certo. Se você não usa o cheque especial, tudo bem. Você não precisa, você não consome esse produto. Mas se você usa, você tem que saber. E se você não sabe, a tendência de você usar é muito grande. Porque os juros do cheque especial é 350% ao ano.
Aquilo que eu desconheço, né, pode me levar ao meu maior fracasso. Pode. Então, esse tipo de coisa... Tudo aquilo que você precisa, conheça profundamente. Exatamente, perfeito. É isso. Se você não sabe quanto que é o rotativo do seu cheque especial, quanto você paga de juros, quando você pega o empréstimo, se você não sabe quanto que você vai pagar no imóvel fazendo um financiamento imobiliário de 30 anos, você está deixando essa energia, que é o dinheiro, escapar pela sua mão, porque você não tem controle sobre ela. Fernanda, você lembra que há alguns anos, não é tanto tempo assim, quando você comprava um pacote de biscoito, não vinha escrito o número de calorias que estão nesse biscoito. Há 20 anos isso não era normal. Não sei se há 20, há 25 ou há 30. Eu me lembro que quando eu era criança não tinha caloria. Isso veio depois, com a regulamentação. Né? Então, hoje você pega um produto, você olha lá quanto de sódio que ele tem, quanto de gordura trans ele tem, quanto de calorias ele tem, e você escolhe, será que isso aqui faz bem para mim? Mas você aprendeu a ler o que está escrito no produto, certo? Então você consegue tomar a decisão porque você conhece. Há 30 anos não se sabia que a gordura trans fazia mal. Hoje se sabe. Há 30 anos, 40 anos, você visse uma pessoa correndo na rua, era bandido. Hoje você vê um monte de gente correndo na rua e sabe que ela está fazendo atividade física porque cardio faz bem pra gente. A medicina descobriu isso. Com dinheiro, esse é o meu trabalho e de tantas outras pessoas que se dedicam à educação financeira. Você precisa entender, quando você lê o extrato de um banco ou as informações de um produto financeiro, porque é o teu dinheiro que está ali. E o teu dinheiro é o seu tempo de vida. Porque você está usando o tempo de vida para construir dinheiro. Tem uma frase que diz que o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você não possui, né? Uhum. Você até pode fazer dinheiro com o conhecimento que você adquiriu, mas você pode acabar com o dinheiro por não ter conhecimento sobre o dinheiro, né? Perfeito. Total. Você... Olha isso que você trouxe, assim, é uma coisa que eu vejo muito. Por exemplo, eu trouxe aqui no meu livro alguns casos que ilustram, né, as metodologias que eu desenvolvi, porque eu desenvolvi elas. E eu comecei lá atrás, na educação financeira, com população de baixa renda, pessoas pobres. E se funcionou com quem tem pouco dinheiro, imagina com quem tem um dinheiro melhor um pouco. Uhum. Quando eu fiz mestrado, eu estudei 400 pessoas endividadas e comparei. Por que uma pessoa com uma renda igual à outra, uma está endividada, enrolada, com problema, não sabe quanto tem de dívida, e a outra consegue fazer as coisas, pagar a faculdade do filho, quitou o imóvel, tem um carro, a mesma renda, a mesma coisa, a mesma vida, potencialmente a mesma vida. O que? Presta bem atenção. O que faz duas pessoas que têm o mesmo retorno, uma ser endividada e a outra estar crescendo. Isso é possível? Eu tenho certeza que tem a ver com comportamento, com emocional, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas crenças. Sim. Conta para nós, o porquê? Total. Todo mundo vai lidar com o dinheiro de uma maneira particular. Lidar com o dinheiro é uma impressão digital. Ninguém tem igual. Não existe uma fórmula que funcione para você que é igualzinha à da outra pessoa. Por quê? Porque o dinheiro ele é uma alavanca para a gente tomar decisões e conquistar coisas. As suas decisões não são iguais às minhas. Nem se você tiver uma irmã gêmea, não vão ser iguais as decisões. Certo? Segundo o psicólogo americano Barry Schwartz, a gente toma 35 mil decisões por dia. Por dia? Por dia. No livro Paradoxo da Escolha, ele mostra isso para nós. Se a gente toma 35 mil decisões por dia, o processo de decisão da Fernanda é uma impressão digital. O processo de decisão do Tiago é uma impressão digital. Cada um tem a sua. Ok? Ok. Dentro do meu processo de decisão com o dinheiro, tem o meu modelo mental de uso do dinheiro. Você vai ter o seu modelo mental. Seu marido vai ter o dele. E todas as pessoas que você conhece vão ter os modelos mentais individuais. Por que uma pessoa
que tem uma renda exatamente igual à da outra, uma está indo bem, consegue pagar tudo, a outra está endividada. Por questões que são muito mais profundas do que apenas a decisão, porque a decisão é apenas o sintoma. A decisão é a febre. Se a decisão está errada, você não pode tratar a febre, você não consegue tratar a decisão. Você só consegue tratar a origem. Se você toma remédio para febre, você vai abaixar a tua febre? Vai, mas vai resolver o problema? Não vai. O problema está dentro ali de baixo. Por que uma decisão é errada? Porque ela vem de um processo aprendido errado. Então, alguém que toma repetidamente decisões erradas vai se complicar financeiramente. Exemplo. Vou te dar um exemplo assim, que eu trago aqui, que ilustra muito isso que eu... Vou beber uma água aqui. Ilustra muito tudo que eu estou trazendo aqui. Um dos casais que eu mentorei para escrever o livro, um casal de médicos, 36 anos de idade, os dois filhos, renda de R$100 e tantos mil por mês. Que mesmo aqui em São Paulo é uma renda suficiente para você viver bem e poupar muito e conseguir construir uma vida financeira. Eu te digo que uma pessoa que tem uma renda dessa, em menos de 10 anos ela consegue ficar livre de precisar fazer renda, se ela quiser, é óbvio. Né? Então dá para, com uma matemática básica, a gente consegue. Ah, só quem ganha muito consegue? Não. Conheço gente que ganha R$5 mil por mês e conseguiu construir patrimônio e consegue viver com rendimento dos seus investimentos. É de um dia para o outro? Não. Demora mais que 10 anos? Sim, demora mais que 10 anos, mas é possível. Então tem todo esse elemento aí entre fazer renda e direcionar sua renda para o futuro e etc. Voltando ao caso dos médicos. Renda de mais de R$100 mil, 2 médicos formados, inteligentes, né? Não é fácil passar na faculdade de medicina, endividados. O casal está endividado, não sabia quanto estava devendo de IPTU. Não sabia quanto estava devendo de IPTU. Aí nós fomos olhar o que estava acontecendo. O cara fazia churrasco para os amigos todo fim de semana na casa dele, churrasco de boi japonês, que custa uma fortuna, vinho caro, R$3 mil, R$4 mil no churrasco fim de semana. R$3 mil de lavanderia, R$5 mil de dízimo. Aí eu falei assim, gente, eu sou a favor de Deus, Deus é bom demais, mas melhor ficar devendo Deus do que ficar devendo a Prefeitura de São Paulo. Porque a Prefeitura vai te cobrar caro, vai perder teu imóvel. Olha só, doideira. Se ficar devendo IPTU, você pode, seu imóvel vai a leilão. Sim, olha que loucura. Ganhando R$100 mil por mês. Então, onde estava o problema? Assim, é uma história longa, né? Eu conto aqui. Mas assim, o que faz o cara estar endividado? Eu falo ele porque ele era mais complicado. Ela era complicada também, mas ela reconhecia o erro. Ela reconhecia que ela estava com um problema, que ela precisava mudar, se organizar. Ele não reconhecia que estava com um problema. Então tinha a arrogância e o ego. Como é que um cara de fora, ela que me procurou para a mentoria, como é que um cara de fora vai dizer como é que eu vou usar meu dinheiro? Né? Aquela coisa o que eu devo ou não devo fazer. Uma coisa arrogante, assim. E, bom, aí o problema estava ali e ela matou a charada, ela me ligou depois de algumas sessões de mentoria e falou, cara, o problema, eu entendi agora qual é o problema. Ele não vai abrir mão desse padrão de vida que ele criou, que eu chamo de armadilha do padrão de vida, porque ele quer mostrar para o pai dele, para o irmão dele, que ele é bem sucedido. Porque o pai dele nunca aceitou ele. O pai dele nunca valorizou ele, só valorizou o irmão. Então, no fundo, ele não vai abrir mão do que ele conquistou agora e baixar o padrão de vida. Ou ele ganha mais, ou ele vai viver endividado. É isso. É isso. Eu não vou vender a minha BMW para comprar um carro popular. É isso que está no imaginário de uma pessoa assim. E que se endivida, mesmo podendo viver uma vida tranquila. Então, o ego é uma alavanca muito triste. Um inimigo. Um inimigo, como um livro maravilhoso, né, que acaba corroendo o nosso poder de decisão, porque a gente toma decisão pelos outros, não é por nós mesmos. E a gente tem N situações assim. Tem um estudo muito interessante que mostra isso, né, o quanto que o status atrapalha você a ter uma vida financeira boa. Ele fez uma comparação com pessoas de rendas equivalentes, mas de status sociais diferentes. Por exemplo, um advogado, um médico, que tem uma renda de R$50 mil, e um dono de padaria de bairro que tem R$50 mil de renda.
esse médico, esse advogado tem uma chance muito maior de se endividar. Por quê? Porque ele vai ter que comprar o terno tal, vai ter que usar a caneta tal, vai mostrar que ele tem que ter o iPhone do momento, ele vai ter que ter o carro bacana para ele chegar no escritório. Como assim você é um advogado bom e tem um carro popular? Uhum. Como assim você não tem um carro importado? Já o dono de padaria, não. Ele mora no mesmo bairro que ele nasceu. A casa dele, ele reformou por dentro, mas bobear a mesma casa que ele vive há 20 anos. O carro dele é carro normal, que ele tá tranquilo. Vai para praia, vai para o litoral aqui de São Paulo. Então, o quanto que a gente se apega ao padrão de vida e a necessidade de se encaixar no padrão de vida e o quanto que isso atrapalha a nossa vida. Essa é a reflexão. E existe um caminho para decifrar a mente, existe um caminho para destravar esse emocional, para gerar essa autoconsciência, para que ocorra essa construção que mesmo nesse determinado momento da mentoria que a pessoa reconhece, vai seguir esse padrão, funciona dessa forma. Eu acredito que mudanças acontecem por forte impacto emocional, Sim. Positivo ou negativo, né? Nesse caso, negativo, já está ladeira abaixo. Mas quando a pessoa compreende de fato o porquê, o como, né? Quando ela ressignifica as suas emoções, quando ela compreende o medo, quando ela compreende o julgamento, a rejeição, quando ela faz todo esse movimento e essa reprogramação mental, é uma construção. Existe um funcionamento aí de 36 anos. Nasci assim, vivi assim, fui treinado assim. Minhas âncoras são essas, a minha construção é essa. Como eu domino o meu ego? Porque o meu ego pode ser o meu inimigo, mas pode ser o meu maior amigo. Então, é possível reprogramar. Eu quero saber a tua visão nessas construções, né? Porque eu acredito que no momento em que a pessoa realmente deseja a transformação por ver, né, todo o impacto negativo que ela pode ter, ela consegue, se ela estiver disposta, né? Sim, essa última palavra é a mais importante. Tem que ter abertura. E o autoconhecimento que se fala tanto, né? A Isabela, minha esposa, fala turismo interno. Eu gosto muito dessa. Lindo. Turismo interno. Não é gostoso. Não é legal. Não é você, né, essa imagem romântica, ocidental, corporativa, de pessoa fazendo mindfulness. Autoconhecimento não é mindfulness, não é meditação. Também mas não é fazer yoga às 6 da manhã. Né? Autoconhecimento é você entender os seus desafios como ser humano, é aceitar que você tem eles e enfrentar. Isso não é legal, não. É bem difícil, porque a gente escolhe, né? Assim, a gente escolhe o difícil também, mas a única maneira de crescer é fazendo isso. Olhando, encarando, entendendo e olhando para si. Porque quando você olha para si, entende os seus desafios e aceita, mas aceita não, né, se vitimizando e deixando eles, mas enfrentando eles, qual que é o preço que você paga? Você vai estar deixando de colocar nas costas dos outros. Vai deixar de colocar os seus problemas no mundo, no governo, no seu chefe, na sua esposa, no que for. Seus problemas não têm nada a ver com as outras pessoas, só tem a ver com você. Então, a primeira coisa é se abrir para esse histórico todo, olhar para isso, enfrentar essas dores, vai doer. E, com isso, entendendo que o único caminho é por meio da autorresponsabilidade. Que é assumindo que é você, ninguém vai fazer por você e pronto. E não é porque o mundo está contra você, é porque cada um está buscando o seu. Escolha o seu difícil e assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Eu trabalho a metodologia aqui de 3 etapas, que eu chamo Montanha dos 3 Altos. Pode contar aqui? Sim, são 3 etapas que tem, inclusive, exercícios para a pessoa exercitar, né? Então eu tenho, por exemplo, o teste dos avatares financeiros para você entender o seu padrão. E eu fiz com base na psicologia do dinheiro, mas com uma pegada meio quase um horóscopo ali, né? Para ficar divertido, lúdico. Então eu faço uma interpretação ali das características mediante as suas respostas. Tem ali a águia, a coruja, o urso, né? O gato, o cachorro, tem vários animaizinhos para ficar bonito. Mas falo a parte boa e falo a parte ruim. Vamos ser um pouco mais politicamente correto, né? Um eufemismo. A parte a melhorar. Que realmente eu acredito nisso. A gente tem partes a melhorar. Então você lê o que é bom, lê o que é difícil e entende o seguinte.
Primeiro, autoconhecimento. Me enfrentar. É a parte que mais demora, a parte mais difícil. Porque ela não vai acabar, ela é infinita, né? Então, como é que é o meu padrão de uso do dinheiro? E aí eu trago crenças financeiras, a psicologia do dinheiro, crenças de aversão ao dinheiro, adoração ao dinheiro, status do dinheiro, vigilância do dinheiro, que são grupos de crenças que a gente alimenta, que vêm do nosso histórico familiar, que a psicologia do dinheiro chama de processo de socialização econômica. Como nós aprendemos o início da nossa vida e como a gente relacionou essa dinâmica financeira dentro do nosso ecossistema ali, dentro da nossa vida, da nossa família. Olhando para isso, entendendo isso, a gente começa a ver um caminho possível. Porque aí você enxerga os seus padrões de repetição ruins, né? Por que eu não consigo fazer esse negócio chegar, avançar? Por que eu me prendo a uma dinâmica de curto prazo? Por que eu fico ali martelando e usando, né? Onde está esse desafio aqui no meu processo? E aí você vai entender isso, depois vem autorresponsabilidade. Que aí é você pegar e botar a mão na massa. Tá bom, então vamos fazer isso na prática. Vamos olhar como é que está a minha renda agora. Vamos aceitar isso agora. Vamos deixar de cair na armadilha do padrão de vida, que é o que eu falo aqui também, que é uma armadilha. Por que um estagiário está endividado, mas o gerente está endividado também e o diretor também está endividado? Aí você fala para o estagiário assim, pô, você está endividado, como é que a gente resolve isso? Ah, não, quando eu for analista eu vou resolver isso, que eu vou ganhar o dobro. Vou deixar de ganhar mal e vou ganhar o dobro. Aí ele vira analista, ele gastava todo o salário de estagiário dele e mais um pouco, ele vira analista e ele começa a gastar todo o salário de analista dele e mais um pouco. Aí você fala para o analista, pô, como é que você vai resolver a sua vida financeira? Pô, quando eu virar gerente. Quando eu virar gerente eu vou ganhar mais, vou ganhar meu bônus melhor. Aí ele vai, vira gerente, e ele começa a comprar um carro mais caro, ir num restaurante melhor, viajar num lugar mais legal, que é o que todo mundo quer, né? Óbvio. Mas ele continua gastando igual ou mais do que ele tem. E aí na hora que ele vai chegar lá na frente... Então, assim, tá dentro da dinâmica. A dinâmica é você separar uma parte do brigadeiro para depois. Não tem muito como fugir. Você tem que separar um brigadeiro para depois. Você vai comer tudo se você não entender essa dinâmica. Então é um pouco isso. E como é que é o terceiro auto? Né? Então tem um autoconhecimento que aumenta a nossa capacidade de desenvolver, praticar e usar a autorresponsabilidade, porque é prática, não tem como. E aí essa autorresponsabilidade nos dá mais chances de conseguir exercitar o autocontrole, que é o auto mais difícil daqui. Que é muito bonito você ver numa palestra motivacional. Ah, nossa, estou me sentindo motivado, legal. Passa 2 semanas. Cadê? Acabou. O autocontrole volta para o estágio basal dele. E não existe autocontrole futuro. Não existe autocontrole futuro. É impossível ter autocontrole amanhã. É impossível você começar a dieta amanhã. Você nunca vai começar a dieta amanhã e você nunca vai começar a poupar amanhã. Se você não poupar hoje, agora, nesse momento, ou... O sucesso do futuro está nas decisões do presente. Total. O sucesso do futuro está nas decisões do presente. Não tem como. É uma dinâmica que vai exigir consciência, presença, humildade, mas que é o que funciona. É o que funciona. Não tem como você exercitar o autocontrole amanhã. Tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser nesse momento aqui. Não tem como você exercitar a autorresponsabilidade amanhã. Ou você se coloca no papel de aprendiz, ou você se coloca no papel de vítima. Né? Tem 2 cadeiras. Você sentar, você escolhe onde você... Você pode enxergar tudo como o mundo está contra mim e eu não consigo fazer nada, ou você pode colocar eu vou resolver isso daqui. Esse é um papo que muita gente fala por aí, assim, né? E eu não vou entrar aqui no meritocracia, tudo que você faz. A gente sabe que existem pessoas com mais oportunidades do que outras, mas se a gente for debater isso, a gente tem que falar isso na política pública, então. Vai no governo mexer em acesso à desigualdade.
Mas o indivíduo, a pessoa que está aqui assistindo a gente, ela só tem um caminho. Ela só vai conseguir mudar a vida dela se ela pegar isso para fazer. Não tem outra maneira. Eu desconheço outra forma. Uhum. Me conta uma coisa. Você destravou para o financeiro, você, nesses pontos, você precisou ativar teu autoconhecimento, você ressignificou alguma crença? Como foi para vocês? Nossa. Na educar, aprender e ensinar o outro, mas e contigo, comigo. como foi? Olha, E como tu fez? eu conto que eu me endividei quando eu tinha 26 anos. Fiz uma viagem, gastei mais do que eu tinha planejado. Nessa época eu não guardava nada, eu guardei para viagem. Foi o que eu achei que fosse suficiente, não foi. Eu gastei o dobro do que eu tinha de dinheiro e fiquei devendo um cartão de crédito. Tudo bem, nenhuma tragédia, ninguém dependia de mim, eu não passei fome. Eu só passei um ano muito mal, porque eu fiquei pagando aquele... Parcelei, sabe? Parcelei minha fatura do cartão de crédito. Fazia ideia de quanto que eu ia ter que pagar. Paguei 4 vezes o valor que eu tinha, que eu devia, né? Porque os juros é absurdo. Foi uma péssima experiência, me senti uma merda de pessoa. Não contei pra ninguém, com vergonha. Como assim você, com essa idade, tendo estudado, tendo feito curso superior, né? Entende, teoricamente entende, como é que você deixou isso acontecer, né? Isso era o que eu pensava de mim. Então foi muito doloroso para mim, uma sensação muito de incompetência. Ficar um tempão me privando das coisas que eu queria fazer para pagar uma dívida. E aí eu falei para mim mesmo, isso aqui nunca vai acontecer mais na minha vida. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Eu nunca vou gastar um dinheiro que eu não tenho. Então isso foi um primeiro processo lá atrás. Nem fazia ideia que eu ia trabalhar com educação financeira, tá? Isso não foi essa história que me fez virar um educador financeiro. Não é essa jornada do herói, sabe? Que eu fiquei endividado, fiquei com vergonha, me senti mal, ralei para pagar minha dívida e tudo bem. Continuei comendo, deixei de fazer um monte de coisa durante um ano, mas tudo bem, né? Não foi uma história triste. De lá para cá eu aprendi. Só que aí o destino, né, ou a confluência de fatores me trouxe para trabalhar um cargo importante num grande projeto de educação financeira, onde eu tive que ver as pessoas, entender as pessoas, estudar e aplicar projetos e mensurar projetos. Eu comecei a entender esse universo. O que a educação financeira trata, trabalha, blá, blá. E nesse meio eu tive que aprender a fazer. Porque como é que eu vou ensinar alguém se eu não sei fazer? Eu não posso ensinar uma coisa sobre que eu não isso? sei fazer. Eu tenho que saber. E aí, eu aprendo todo dia, tá? Aprendo todo dia. Educação financeira, vida financeira é igual higiene. Você escova o dente? Escova o dente. Você escova o dente com qual frequência? No mínimo 3 vezes por 3 dia. vezes por dia. Se você não escovar o dente essa semana, o que vai acontecer com você? Eu nem consigo pensar, mas eu acho que é impossível. Você vai ficar com mau hálito, provavelmente vai afastar algumas pessoas de você. Você ficar um mês sem escovar o dente, o que pode acontecer com você? Meu Deus. Me pegou nessa resposta. Acho que Pode vai ficar apodrecer. doente, vai. Você vai ter que ir no dentista tirar um dente, que vai provavelmente apodrecer um dente. É. Isso não era óbvio? Isso não é óbvio? É, óbvio. É óbvio, não é? Então, você não vai deixar de escovar o dente, porque você sabe que isso faz mal se você não escovar. Só que isso não era óbvio há 300 anos. Há 300 anos, uma família dividia a mesma escova de dente. Era um artigo de luxo. Uma família camponesa de 1700 e alguma coisa não tinha escova de dente. Me diz uma coisa, se você entrar num avião hoje, você vai ver alguém fumando dentro do avião? Não, mas há 30, 40 anos era normal uma pessoa fumar dentro do avião. Hoje é óbvio que não. Há 50 anos, você ia ver médicos fazendo propaganda de cigarro. Hoje isso é absurdo. O cigarro começou a fazer mal de 50 anos para cá? Não, ele sempre fez mal. Só que a ciência foi descobrir isso depois. Todo processo é um processo de conhecimento, de descoberta. O meu processo de educação financeira e das pessoas que eu trabalho é um processo de descoberta diária. É igual higiene, Fernando. Por exemplo, eu assino um jornal físico.
já há muito tempo. E ele, para mim, olha, é uma coisa que é bem simples, mas para mim é um processo me desfazer dessa assinatura. Por quê? Eu tô percebendo que eu não leio o jornal físico mais. Eu leio fim de semana, olha lá, eu fico me obrigando a querer ler porque eu tô pagando por aquilo e tô apegado a isso. Custa R$ 150 por mês. É um valor significativo. Um ano é, né, R$ 1.800. R$ 1.800 é bastante coisa. Eu tô assinando aquela bagaça. Porque eu tô acostumado a assinar há muitos anos. Então é uma higiene, você concorda? É uma higiene. É uma coisa que você tem que olhar e atualizar. Igual o lodo que tá na tua pia, você tem que limpar. É igual, né, tártaro que tá no seu dente, você tem que limpar. Você pode limpar na escova de dente, você pode limpar no dentista, mas tem que fazer os dois. Não dá pra ser só um. Então, vida financeira não é você falar, ah, beleza, agora eu vou fazer um plano aqui, ó, e agora vai ser pro resto da vida assim. Não vai. Você tem que olhar, atualizar, refazer, tirar daqui, investir numa coisa que você quer. Então, é um processo que ele é em construção, sempre. Para mim, eu tenho uma filha hoje. Não tinha 2 anos. Eu sou casado. Eu não era há 7 anos. Então a vida vai mudando. A gente vai atualizando a nossa identidade, a nossa vida. Então o que eu digo é, o processo é um processo de você colocar na tua agenda, colocar na tua vida a rotina de prestar atenção no teu dinheiro. Porque ninguém vai fazer isso por você. Presta atenção, coloca o objetivo e começa a lidar com isso de uma forma consciente, autônoma. Você destravou na dor. Você já travou por alguma crença? Travei minha vida financeira? É. Continuo travando. O tempo inteiro. Você destrava, não existe só uma coisa para destravar. Não é um baú que você destrava e já agora foi. Não. Você vai ter que ir destravando no processo. É claro que vencer a inércia é a melhor coisa que você faz. Quando você vê. A primeira vez que eu venci a inércia foi lá quando eu me endividei. Nos 26. Aí caraca, me dei mal. Aí abriu uma caixinha pra mim. Eu falei, cara, bizarro isso daqui, né? Muito ruim ficar devendo. Só que eu acordei. Só que como eu trabalhei com educação financeira, eu vi as dores das pessoas. Eu me atentei para esse assunto. Mas eu tenho que destravar todo dia. Todo dia. Conta de gás veio muito alto. Eu falei, cara, por que a conta veio alto assim? Besteira. Bobagem. Aí eu fui ver lá o medidor de gás estava alto, estava 60 graus. Não precisa tomar banho nessa. Tá. Abaixei lá para 40 graus. Posso, né, não preciso de botar água quente com água fria. Eu posso só botar uma água menos quente aqui. Quem tem chuveiro a gás sabe o que eu estou falando. Bobagem? Não, não é bobagem, é dia a dia. Não é, nossa, que chato, vou ter que. Não. É uma coisa de consciência. A gente não fala tanto de consciência, presença. Isso é presença. Cara, quanto que eu tenho disponível para gastar? X, acabou. Quanto que eu vou investir todo mês? Y. Põe lá. Entrou tua renda, vai lá, pá, investi, fiz meu dever de casa, agora posso torrar o que sobrou. Não precisa ficar preocupando, nossa, não vou gastar, não. Eu tenho isso daqui. Direciono para isso daqui. E aí, Fernando, é um processo que eu faço para mim e falo com as pessoas. Simplifica a tua vida. Não deixa complexo. Já tem muita coisa pra você pensar. Tem que tomar muita decisão. Simplifica, cara. A probabilidade de uma pessoa que tem 4 cartões de crédito se endividar é muito maior do que a que só tem um cartão de crédito. A probabilidade de uma pessoa que tem 5 contas de bancos diferentes ter um problema é muito maior do que a que só tem uma conta em um banco só. Uma corretora só. Por quê? Porque ela está deixando mais à vista, deixando mais próximo dela, mais fácil dela controlar. Perfeito. Vai no mercado, vai no mercado aleatoriamente? Não, põe uma lista, põe um valor, cara, estou gastando mais ou menos X, põe lá, eu não vou ultrapassar isso daqui. Funciona. Você vai chegar lá e ver, deu mais, está dando mais. Não, tira coisa que você não vai usar. Põe regra. Não dá para passar disso daqui. Não dá para ultrapassar isso daqui. Isso aqui a gente não vai fazer agora. Isso aqui você vai fazer depois. Senão, regras. Muito pai vem até mim falar, meu filho pediu tal coisa. Você tem dinheiro para comprar à vista? Não tem. Então, não
Não compra. Ah, mas o menino vai ficar chorando. Não, sinto muito, é a vida. Ah, eu sei que você quer dar o melhor, mas, cara, você não pode dar o melhor pro teu filho se endividando. Você não pode comprar uma coisa que você não teve se endividando. Porque aí você está sendo irresponsável. Entende? Nossa, mas meu sonho é ter 5 filhos. Você tem grana para isso? Para botar 5 filhos na escola? Para pagar plano de saúde de 5 filhos? Para dar condição de vida boa para seus 5 filhos? Não tenho. Cara, então você vai ter, na minha visão, você está sendo irresponsável. Porque se você for colocar 5 filhos para ter uma vida ruim, escassez, é melhor você ter 1 filho ou 2 dando uma vida boa para eles. Porque sim, é sua responsabilidade colocar um filho no mundo e dar uma vida boa para ele. Ah, é muito legal ter filho. É muito legal, mas eles estão pedindo para nascer numa condição de vida ruim? Escassa? Então não tenha, cara. Tenha menos. Sabe? Isso é consciência. Você entrou para dentro de casa, para a família. Eu quero fazer 2 perguntas aqui. Uma, como introduzir a educação financeira com os filhos? Qual é o melhor caminho com a idade? Eu me pergunto muito isso. Eu estou contribuindo para que a Antônia ela crie a consciência, ela entenda os limites, ou eu estou instalando uma crença limitante? Eu acho tênue. É tênue, é linha tênue. Como fazer? O processo de educação financeira com a criança ele vai durar a vida inteira. E a primeira coisa que um pai e uma mãe tem que pensar é em ser um bom exemplo. Não adianta você dizer as coisas sem fazê-las. Então, os seus filhos vão reparar se você pesquisa preço para comprar uma coisa, se você é consciente na hora de usar o dinheiro, se você está conseguindo direcionar, né, os objetivos da família. A criança vai reparar nisso e vai imitar você. Então essa história de que criança de escassez, se a gente ficar botando uma lista no mercado. Não, isso é consciência. O dinheiro é finito. É finito. Até o Warren Buffett tem dinheiro finito. Então, mostrar para a criança que a relação com o dinheiro saudável é colocar limites em algumas coisas para conseguir conquistar outras. Se ela quer um brinquedo mais caro, ela vai ter que abrir mão de coisas do curto prazo. Essa é a melhor coisa que você pode ensinar para o teu filho. Aprender a esperar, a ter paciência. Nada se constrói sem paciência. Nada se constrói de um dia para o outro. Precisa, sim, esperar, abrir mão, ter combinados, ter regras. A gente esqueceu que regra é uma coisa essencial para funcionar. Nada funciona sem regra. O que seria do mundo sem regra? A gente tem regra para tudo. E quanto mais organizada e próspera é uma sociedade, mais regras ela tem. Vai na Escandinávia para você ver como é que tem regra lá. E como é que as pessoas respeitam as regras. Tem muita regra para você organizar uma vida. Dentro de casa tem que ter regra. Tem que ter horário para dormir, horário para acordar, horário para brincar, horário para fazer dever de casa. Tem a exceção? Claro que tem que ter exceção, porque a exceção justamente existe para confirmar a regra. O fim de semana não tem hora para acordar? Legal. Fim de semana a gente vai brincar o tempo inteiro? Legal. Exceção confirma a regra. A exceção, ela só existe para confirmar a regra. Perfeito. Mas tem que ser mostrada que é uma exceção. Estou abrindo uma exceção. A exceção não pode virar regra. Eu tenho uma frase que a palavra inspira, o exemplo arrasta, né? Então, tudo que realmente está acontecendo de fato vai ser a influência. Sim. E eu vou um pouquinho aqui. E só um parênteses aqui. A regra é muito boa. A regra que nos liberta. Porque a regra leva a disciplina. E a disciplina que faz você conseguir chegar onde você quer. Então, disciplina, regra não é ruim. Disciplina, regra é processo para você conquistar o que você quer. Muito bom. E tem casais nos ouvindo, né? O pedido dos filhos, tem casais. Qual é a tua dica para o casal? Finança, casal. Porque chega nos filhos o que o casal está fazendo. Casal. Casais. Primeira coisa. Dediquem tempo para se conhecerem em relação aos padrões de uso do dinheiro que vocês têm. Porque
são duas pessoas que vieram de vidas diferentes, contextos diferentes, experiências diferentes. Se você parar para pensar, é uma loucura você juntar, né, isso. Não é algo simples. Mas, ao mesmo tempo, só conseguimos construir alguma coisa realmente significativa quando a gente tem espaço para cocriar. Não é uma soma de 1 mais 1. Quando você junta uma família, um casamento, você está elevando a sua régua, você está construindo uma coisa que é acima de você e acima da outra pessoa. Uhum. Só que para isso acontecer de verdade, tem que existir espaço de negociação. E a gente tem hoje, infelizmente, uma cultura de achar que negociação é briga, negociação é ruim, negociação é perder, é você ter que abrir mão. Negociação é encontrar esse lugar acima. Quando você chega num consenso, você está encontrando um ponto acima, não é abaixo. Você não está perdendo, você está encontrando um ponto acima. Por quê? Porque quando você negocia e chega em consenso hoje, talvez nessa negociação você tenha perdido, você tenha abrido mão de alguma coisa. E a pessoa talvez ela tenha... Só que aí a negociação ela precisa ter 2 lados. Amanhã é um outro cenário, amanhã é uma outra questão. Por que isso precisa acontecer? Porque se não há negociação, o que vai acontecer? Alguém impondo algo acima de alguém. Isso funciona por um tempo. Vai acontecer alguma coisa muito pior se essa pessoa que está sempre ganhando ficar sempre ganhando. O que vai acontecer na prática? O que eu vejo milhares de pessoas, principalmente mulheres, entrando em contato comigo. Vai acontecer violência financeira, o homem principalmente, em cima da mulher, vai dominar as finanças e vai, durante muito tempo, controlar essa mulher. Ela pode ficar muitos anos até se sentindo bem com essa situação, mas em algum momento isso vai fazer diferença na vida dela. Ela vai perceber que ela está sendo coagida, dominada. Não é regra, tá? Tem mulheres que passam a vida inteira assim e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu vejo milhares com problemas em relação a isso. E a pessoa que está embaixo, né, que está sendo pressionada nessa relação de poder, ela vai ter um problema de saúde mental, saúde física. Ela vai ter alguma questão que vai externalizar. Se ela não enfrentar essa situação e negociar e se impor, porque aí ela vai acabar somatizando isso em algum problema pior, muito pior. Ou somatiza e vira doença, ou Vira ruptura. Ruptura drástica. E eu vejo hoje muitas pessoas falando na internet sobre essa questão financeira em casal, né? E muitas pessoas com uma ideologia assim, na minha visão, ela, bom, pelo menos do que eu tenho visto, é uma coisa que não é sustentável, que é o seguinte: quem é responsável por fazer dinheiro é o homem, quem é responsável por cuidar dos filhos é a mulher. E eu acho que isso é uma coisa que nem meu avô pensava. Por quê? O dinheiro, ele está ligado à independência, ele está ligado à autonomia, ele está ligado à conquista pessoal. E, independentemente do gênero, homem ou mulher, o que for, é individual você se construir financeiramente. E se você, a não ser que você realmente abra mão disso e está tudo certo e você vai viver as consequências disso também, né? Mas se você abrir mão disso e acreditar que o seu marido, no caso dessas pessoas que falam do homem, é a única pessoa que vai poder construir vida financeira ali dentro, você está anulando uma parte da sua pessoa. Você está se colocando, de fato, submissa a uma outra pessoa. E isso tem um preço muito caro. Porque é ingenuidade, primeiro, para mim, no que eu vejo aqui, porque a conta vem depois. Pensa bem. Só a gente olhar os números. Qual é a taxa de divórcio no Brasil? Alta, muito alta, 50 e tantos %. E aí depende do tempo de casamento. Então, a chance dessa pessoa se divorciar é alta. Pode ser que ela não se divorcie. Quando as pessoas estão sofrendo abuso financeiro depois de muito tempo? Muitas. Então, não deixa para outra pessoa tomar conta do dinheiro. Não deixa para outra pessoa ser a pessoa que vai fazer dinheiro. Construa sua carreira, construa sua vida financeira
e seja autônoma em relação a isso. Agora, se você não quiser também, e tudo bem, né? Também entenda que você vai acabar... A consequência. Vai ter um preço. Eu quero dica prática. Número 1. Para lá. quem está nos ouvindo. Vai fazer o que agora com isso? Vamos lá. Senta. Casal. Conversa sobre dinheiro. Conversa sobre Estabeleça dinheiro. um dia para falar sobre isso. Todo dia, primeiro dia útil do mês. Todo domingo, primeiro domingo do mês. Não importa. É um dia regra. Lembra? Regra. Põe no calendário lá, põe na geladeira. Falar de dinheiro. Como é que tá a vida financeira? Olhar a conta junto, olhar o que está acontecendo, gastos e tal. Está equilibrado? Estamos conseguindo? Se estiver tudo indo bem, fluindo bem, beleza. Não precisa ser um papo constante. Vai no piloto automático, mas põe objetivos. Quais são os objetivos da gente? O que a gente quer para o futuro? Objetivos são em conjunto. Agora, também existem objetivos individuais. Então, qual é o objetivo seu? Qual é o objetivo da sua esposa? Eu quero comprar uma moto. Sei lá, bem clichê. Eu quero viajar para tal lugar. Legal. Vamos fazer. Como é que a gente constrói? Porque tem que ter o objetivo individual, né? Uhum. Você não pode viver um casamento só realizando coisas que são para outra pessoa ou para a família. Você tem que também realizar seus sonhos. Senão o preço, a conta vem também. Quais são os meus objetivos? Autoconhecimento. Quais são os objetivos dele? Quais são os objetivos em família, conjuntos? Escreva, anota. Uhum. Tal objetivo. Primeiro faz isso. Só anota. Objetivo. Legal, muito bom. Quanto custa? Uhum. Tem que saber quanto custa. Porque sonhar é muito bom, mas realizar é muito melhor do que sonhar, né? O objetivo mais o custo fixo. Quero ir pra Disney. Pô, beleza, todo mundo da família chegou a essa conclusão que a gente quer ir pra Disney? Show. Quanto custa ir pra Disney? Passagem, qual que é a época mais barata? Qual que é a época que a gente pode ir? Né? Quanto custa lá um hotel, o que eu vou alugar lá? Faz a conta, pesquisa, toma tempo para fazer isso. É muito bom fazer isso. Descobrimos quanto custa para Disney. Legal. Tá dentro da nossa realidade? Tá, dá pra gente conseguir chegar lá. Em quanto tempo? Aí tem que saber quanto que ganha, tem que saber quanto que gasta. Pô, legal. Com o que a gente ganha hoje, com o que a gente gasta hoje, com o que a gente poupa hoje, vai demorar uns 250 anos para chegar na Disney. Então não vai dar tempo. Vamos ter que mudar. Uhum. Vamos ter que mudar isso aqui. Vamos fazer esse esforço. Em vez da gente, sei lá, ir na praia todo fim de semana, a gente vai... Né, vamos manejar. Recurso. Tenho certeza, casal, família, quando fala, nossa, não, é muito longe para mim, uma da Disney, não, sei lá, nunca pensei em ir, não. Faz a conta. O primeiro sonho que a família realiza, que ela acha que não era possível realizar, ela entende por que serve a educação financeira, por que serve aprender a lidar bem com o dinheiro. Porque você fala, caraca, a gente está aqui na Disney, a gente está aqui nas Maldivas, sei lá, eu falo de viagem porque eu adoro viajar, mas eu, sei lá, eu comprei a casa que eu queria. Uhum. Comprei a casa dos meus sonhos, consegui organizar minha vida financeira. Ou não estou mais endividado, não estou mais me endividando, não estou mais com problema financeiro. Essa transparência é absurda, né? E aí você diz, senta uma vez por mês, analisa as finanças, constrói junto, define objetivos, conta conjunta? É uma boa pergunta. Não precisa, tá? Não precisa ter conta conjunta. Tem casais que têm conta conjunta e tem a conta individual. Uhum. Minha visão, tá? Se você só trabalhar com conta conjunta, você vai perder sua individualidade. Uhum. Então você tem que ter sua vida financeira pessoal, porque antes de você se casar, você era um indivíduo que fazia seu dinheiro, fazia sua vida financeira. Então essa ruptura no médio e longo prazo é muito ruim. É importante ter a vida pessoal financeira. Não quer uma pessoa controlando quanto que você gasta. Ninguém quer um cobrador na porta, né? Uhum. Você não quer uma pessoa que, nossa, gastou ali, né? Cumpre os combinados, porque aí você está sendo desrespeitoso, né? Tem os combinados? Tem. Todo mês você vai direcionar R$300 e ela vai direcionar R$300 para o nosso objetivo de poupar 600. Beleza. Aí você fez, beleza. É igual a conta. Não é assim? Muitos casais fazem. Você paga conta de luz, eu pago conta de água. Você paga o condomínio, eu pago o IPTU. Não é assim? Pô, você não vai... Vamos poupar para viagem lá? Vamos, então. Colocou tua parte lá, legal. Vai gastar, vai comprar tua cerveja, vai fazer o que você quiser com o teu dinheiro. Mas o compromisso em família aqui você tem que respeitar. Combinado. Família. Regra.
Tá conseguindo fazer? Legal. O resto é teu. Sensacional. Tem que ter individualidade. Tu nem imagina o bem que a gente está fazendo para centenas de famílias Eu que imagino. estão sendo impactadas por essa Sim. voz através do podcast Saia do Rascunho. Porque nós falamos essa frase primeiro, né? O óbvio de um é o extraordinário, a maravilha é a do outro, né? Sim. E o teu óbvio é a salvação de muitas famílias, de casamentos. Finança é pressão, finança é tensão, finança afasta, finança separa, finança é o coração, como você de forma muito brilhante apresentou, né? Com essa chave que representa a tua metodologia, o coração que leva o ser que leva ao ter, o ser que leva ao ter, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, agora para a gente fechar o nosso episódio, das mensagens que você construiu através do teu livro. Dos momentos ali, eu sei o que é baixar a cabeça para construir um livro, por mais que a gente tenha suporte, por mais que, né? O que te tocou profundamente o que você aprendeu com o teu próprio livro? Muito bom. Aprendi que dá mais trabalho do que eu pensava. Mas olha, eu aprendi que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o nosso tempo. E tudo isso que a gente falou aqui, aprender a lidar bem com o dinheiro, só tem um grande objetivo: a gente ter mais controle do nosso tempo. Porque se a gente tem dinheiro, trabalha muito, tem dinheiro, mas não consegue destinar o nosso tempo para as coisas que realmente importam, a gente é um escravo. A grande motivação para quem está nos assistindo aqui de entender como lidar com o dinheiro é você conseguir direcionar o teu tempo com mais qualidade. Dinheiro é liberdade, porque dinheiro te dá a opção de escolha. Opção de escolha é você conseguir direcionar o seu tempo, a sua agenda, para o que você quer. Se eu consigo construir, né, uma vida financeira mais completa, mais ampla, e ter folga, por exemplo, uma reserva de emergência para imprevistos, eu posso ter poder de decisão de, por exemplo, sair de um emprego tóxico que está fazendo mal para mim. Mas se eu não tiver uma reserva, eu vou ficar ali preso àquela situação porque eu tenho que pagar conta no mês que vem. Se eu tiver uma reserva, eu posso dizer assim, olha, eu vou segurar esse tranco, vou ficar 6 meses buscando uma nova oportunidade de trabalho, ou vou poder aceitar um emprego que me pague menos por um tempo para sair de uma relação tóxica de trabalho, que acontece muito. Eu posso decidir, por exemplo, não trabalhar no fim de semana, porque eu tenho dinheiro para escolher. Posso decidir tirar férias por mais tempo, porque eu decidi, porque eu tenho dinheiro para isso. Perfeito. E é muito triste quando a gente vê pessoas que estão ali trabalhando 14 horas por dia para cumprir uma agenda que não é sua. Não estou falando que trabalhar muito é ruim, pelo contrário, é muito bom quando você está alinhado. Quando você não está alinhado, quando aquilo ali é uma pressão porque você precisa do dinheiro para pagar suas contas, que infelizmente é a situação de muita gente, você está trabalhando desse jeito, você provavelmente está perdendo um tempo precioso com a sua família. E eu tenho certeza absoluta que o chefe dessa pessoa que está trabalhando 14 horas por dia não vai sequer lembrar daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, que você estava ali se matando para trabalhar, para bater a meta. Perfeito. Mas o filho, a filha, vai se lembrar que você não estava em casa nos momentos importantes. Então, esse foi teu grande aprendizado. O tempo. O tempo. O tempo. Gratidão pelo teu tempo. Te desafio a me conectar com uma mulher que fala sobre isso como ninguém. Eu adoro a Isa e eu tenho certeza que a gente vai construir muito, vai ajudar muitas pessoas aqui. Já vou falar com ela para vir aqui. Isso vai ser muito especial. A gente acabou ali, né? E na onde? No tempo, né? No valor do tempo. Vamos trazer ela para falar sobre isso. Agradeço a editora Gente, Roseli, muito, muito obrigada
por ser luz assim na minha jornada, na de tantas pessoas, conectar as pessoas certas. Eu sempre digo que é sobre atitude, conhecimento, relacionamento e resultado. E quando você une, está na minha metodologia, esses pilares, você está transbordando se você tem um propósito maior. Legal. E para mim isso se evidencia em todas as falas aqui nessa mesa, em todas as conexões aqui com esse playlist lindo e de impacto que a gente está construindo com a Editora Gente. Muito obrigada pelo teu tempo, né? Tão precioso. Papai Obrigado. Financeiro. Vou deixar aqui no link do podcast todas as redes, como você se conecta. Se você quiser deixar algum material exclusivo, é só me encaminhar. Legal. Eu vou deixar também, né, nesses episódios, eu estou colocando um formulário. Eu quero conhecer um pouco mais as pessoas que estão passando pelo podcast. O que elas querem aprender, o que elas gostariam de perguntar, o que elas precisam resolver. Para dessa forma, eu poder construir cada vez mais perguntas que façam a diferença para a audiência. Muito legal. Certo? Muito obrigada. Muito legal. Prazer estar aqui. Satisfação imensa.